Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, dia de decisão no mercado. O dia de hoje é extremo e eu vou te mostrar o porquê. Então fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Além de te falar por que é um dia mega importante, eu vou te apresentar 70 ativos. Vamos analisar em conjunto 70 altcoins que você pediu. Muitas oportunidades estão aparecendo. Já estamos vendo movimentações de alta que eu vou te mostrar, mas é claro que a gente tem muita análise do zero. E para que a gente continue a entregar esse conteúdo denso, que tem colocado dinheiro no bolso de todo mundo, eu peço para você mais uma vez, deixa aqui embaixo nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise. Nós vamos analisar todo dia novas oportunidades e, é claro, vamos bater forte nas oportunidades que estão super claras à nossa frente. Mas por que hoje é um dia tão importante assim? Hoje é o último dia útil do trimestre. Ontem eu falei acerca do super ciclo, que a gente tinha 72 horas para confirmar e iniciar esse super ciclo. Entenda, o super ciclo ele se inicia, mas não quer dizer que na segunda-feira a gente vai ver uma alta de 180% no Bitcoin e de 1.900% nas altcoins. Não é assim. Mas as últimas vezes em que a gente teve um pivô de alta no trimestre, ou seja, a gente fechou acima do corpo da vela máxima do último ciclo, a gente iniciou o super ciclo, a fase 2 do bull market. Veja como isso aconteceu. No ciclo de 2016 e 2017, rompemos pivô de alta no trimestre, aceleramos absurdamente nos próximos meses. No ciclo de 2020, bull market 2020, tivemos o pivô de alta no trimestre, aceleramos e a gente está diante de um novo pivô de alta. Isso aqui vai ativar o super ciclo. Sim. E este candle, esta vela de 3 dias, fecha no domingo. Então a gente tem pouco mais de 2 dias até esta vela se fechar. E aqui a gente tem uma briga muito forte. Por quê? Hoje é o último dia útil deste trimestre. E é o último dia útil do mês de março. A gente tem fechamento e vencimento das opções de compra e venda do Bitcoin. 15 bilhões de contratos de opções de compra e venda vão vencer hoje. Esperamos volatilidade, briga no mercado. A gente tem também, no dia de hoje, depende muito do horário que você está assistindo. Se você está assistindo exatamente agora em que eu gravei este vídeo, Jerome Powell estará falando. E toda vez que o Jerome Powell fala, ele traz um impacto para o mercado. Então a gente tem volatilidade para o mercado. Se você está me assistindo no final da tarde, no final da noite, não tem problema, você já sabe o que o mercado definiu, mas eu ainda espero volatilidade. No final do dia, a gente vai ter esse vencimento de contratos de opções de compra e venda. E a gente teve pela manhã dados de inflação de núcleo que vieram bons. Então, Jerome Powell pode indicar, sim, que teremos corte da taxa de juros já em junho. Essa é a previsão dos analistas. Se isso se confirma, se Jerome Powell dá essa inclinação, o mercado pode se animar. Mas independente das notícias, independente desses contratos, a gente tem diante de nós um dia volátil, mas que vai trazer a decisão. Por quê? Se a gente romper acima desta área, a gente confirma uma série de movimentos
que vão nos levar a mais altas. Eu venho falando isso repetidamente, o ombro, cabeça, ombro inverso aqui, tá? O ombro, cabeça, ombro inverso. Pivô de alta, bandeira de alta e base de preço semanal. São todas as confirmações que a gente vem falando ao longo da semana. Para que isso aconteça, precisa fechar o dia, um dia acima de 71.270. O mercado está brigando bastante, mas hoje a gente pode ter uma definição. Luan, mas e se não romper? A gente tem em mente que a probabilidade é de romper, mas caso ela não aconteça, a gente tem que ter um plano de ação. E eu enxergo o seguinte, que o mercado pode sim fazer este movimento. Este é um movimento que vai beneficiar muito as altcoins. Já vem beneficiando. E eu te mostro por quê. A gente teve um movimento de alta e a gente está 1, 2, 3, 4 dias lateralizando. Isso aqui é uma lateralização, é uma acumulação. E aos poucos, a gente começa a enxergar este cara aqui. Vou puxar e eu vou te mostrar. A gente começa a enxergar este cara aqui, principalmente hoje, tendo uma rejeição de uma área de resistência. E se a gente coloca no semanal, a gente está diante de mais uma semana, presta atenção que isso é importante, de mais uma semana com rejeição, o que pode nos levar a este rompimento. Hoje, a gente está vendo uma movimentação de baixa, e isso está sendo suficiente, este candlezinho, esta movimentação leve, está sendo suficiente para quê? Para levar várias altcoins a valorizações agressivas. Eu só vou te dar um spoiler aqui, ó. Opa! RVN. Deu para entender? RVN, entre N outros ativos, já estão subindo. Por conta disso. Então, se a gente tiver a continuidade dessa lateralização, deixa eu voltar aqui, BTC, USDT.P, Bybit, vamos lá. Eu quero te mostrar exatamente o que eu estou vendo. A gente vai no gráfico diário. E o que a gente tem aqui? Acumulação. Se o mercado corrigir, lateralizar por mais tempo, este gráfico vai se intensificar. Muito provavelmente a gente vai romper esse padrão para baixo e as altcoins tendem a ter o seu lugar ao sol, tendem a brilhar. E isso é muito importante, porque mesmo na indefinição do Bitcoin, a gente vai ter uma definição. Como assim? Eu te explico. Se o Bitcoin romper essa área, a gente tem capacidade de renovar as máximas. O Bitcoin tem o potencial de renovar as máximas e atingir 83 e, posteriormente, 102 mil dólares com o rompimento. Só que se esse rompimento não acontece, a indefinição do Bitcoin é a definição para as altcoins. Se o Bitcoin começa a fazer um padrão de equilíbrio, a dominância tende a cair e isso vai definir que elas ficarão muito mais fortes, o que vai levar bons projetos, bons padrões a valorizações explosivas. Deu para entender que hoje é sim um dia muito importante de definição? E por quê? Porque a indefinição pode colocar muito dinheiro no bolso das altcoins. Se o mercado explode, o dinheiro volta para o Bitcoin e o Bitcoin acaba puxando todo mundo para cima. Maravilha! Se o Bitcoin começa a lateralizar, a dominância começa a cair, o dinheiro do Bitcoin vai para as altcoins e elas ficam mais fortes. E elas começam a explodir. Que maravilha, então! Qualquer coisa vai explodir? É claro que não. Mas bons ativos, bons projetos, sim, irão explodir. E hoje, como de praxe, eu vou atualizar lá no grupo geral, link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. Eu vou atualizar o quê? Vou atualizar quanto à fala de Jerome Powell, quanto ao vencimento dos contratos, quanto ao fechamento do dia, que vai ser muito importante. Espere volatilidade
mas definição mesmo na indefinição. E eu vou complementar esse conteúdo que eu estou te entregando agora neste grupo. Portanto, link na descrição, participe, é gratuito. Eu passo muita informação em primeira mão para que você possa lucrar. Claramente, a gente tem um cenário muito bom, principalmente para as altcoins. Altcoins que seguem muito fortes. Olha a semana, olha o mês. Olha o mês do Total 3. Total 3, que é o market cap das altcoins. Olha este candle de confirmação de rompimento de uma área de resistência. Adivinha o padrão que nós temos no Total 3? Round bottom. LTB rompida, rompendo a resistência. Rompemos a primeira, estamos rompendo a segunda camada de resistência e a próxima área alvo para o Total 3, que é esse market cap, essa capitalização total das altcoins, está aqui no topo. 1,12 trilhões. Estamos falando de um aumento em potencial de 355 bilhões. É o potencial de inflow, de entrada de capital nas altcoins para os próximos dias, semanas e meses. Lembre-se que quando a gente está falando de altcoins, a gente está falando de ativos que têm, na maioria deles, no máximo 2 bilhões. O que você acha que vai acontecer quando 355 bilhões entrarem nas próximas semanas e meses? E eu não estou falando que a gente só vai chegar a 1 trilhão. Na minha humilde opinião, a gente tem potencial para 3 trilhões e meio. É muito dinheiro para entrar nas altcoins. Mas imagina só o que vai acontecer com uma entrada adicional de nada menos do que 355 bilhões nas altcoins. É um movimento extremamente agressivo. E basta este tipo de movimento acontecer, olha só, basta este tipo de movimento acontecer, ou seja, pouco dinheiro entrar nas altcoins para este cenário acontecer. Olha só RVN, lembra de RVN? Eu apresentei RVN aqui, mostrei para você, comprei em 0.028 e fiz trade. E eu mostrei lá no grupo geral. Olha só o que a RVN está fazendo. E a RVN não é o único ativo que está subindo hoje. A gente tem ativos subindo 30, 25, 20, 18. Tem ativos que estão voando. Na semana, a RVN está subindo 78%. Eu não estou sendo claro e enfático o suficiente. Este tipo de movimento ele vai se intensificar e vai acontecer em mais ativos diante da movimentação da dominância. Bitcoin sobe, rompe, maravilha, lindo. Definição, alta. Bitcoin não consegue romper, começa padrão de equilíbrio. Ai meu Deus, é ruim. Não, porque a dominância cai. E isso aqui se repete. RVN é o exemplo prático do dia, que bom projeto, bom padrão gráfico, setor correto e ação antes da explosão faz toda a diferença. Eu apresentei isso aqui e você muito provavelmente está lucrando, se você fez a sua diligência e entendeu que era um bom projeto, um bom ativo. E quem de fato está nos meus grupos fechados Prêmio e Desafio, está aproveitando também. Olha aqui, eu mostro sempre skin in the game, eu mostro o que eu faço e mostro o resultado dos integrantes. Olha só, isso aqui acontece por quê? Porque eu detalho tudo o que eu faço. Detalho cada ação, por que eu estou entrando, como eu estou entrando, de que forma eu estou entrando, com capital, trade, qual que é o timing, qual o motivo, gestão de risco ao máximo, longo prazo. Eu vou sempre no detalhe, para que todo mundo entenda que eu sou um GPS do mercado. Eu mostro um caminho, o caminho que eu estou trilhando, e os integrantes
com base nos meus estudos, podem tomar suas decisões de investimento. Porque no final, seja você aqui ou sejam os integrantes, cada um é responsável pelos seus investimentos. Mas acompanhamento de perto, detalhamento, ter acesso à minha carteira, ter acesso às minhas operações de forma completa, faz sim toda a diferença. Você quer participar? Tendo suporte 1 para 1 comigo, ter acesso a aulas que te dão base gráfica, te dão base psicológica, base em gestão, base estratégica, considere participar do Prêmio Desafio. 2 grupos, custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Para participar, entra no grupo geral, clica no @oficial_lonfx e um chat com o nosso time será aberto. E a gente vai te passar todas as informações. Mas sem mais delongas, RVN, é isso que a gente quer. É isso aqui que a gente procura, certo? Deixa eu escutar. É isso mesmo que a gente quer? É isso que a gente procura? Lucro no bolso? Antes das pessoas falarem, eu falei deste cara aqui, ó, tem 4 semanas. 4 semanas. Agora o pessoal vai começar a aparecer falando desse cara. Vamos para mais ativos com o mesmo perfil? Eu vou te mostrar e te relembrar ativos no mesmo padrão. E aí a gente vai analisar do zero. Então eu vou passar agora diversos ativos no mesmo padrão. Presta atenção. Aurora, mesmo padrão. Sandbox, mesmo padrão. Secret, mesmo padrão. Illuvium, mesmo padrão. Aqui é um padrão revival, mas tem o seu round bottom e rompimento de resistência. SLP, mesmo padrão. TLM, mesmo padrão. Lux, mesmo padrão. Cadena, mesmo padrão. Eu vou pedir para você tirar um print desta tela aqui, ó. KSM, mesmo padrão. Alpha, mesmo padrão. Filecoin, mesmo padrão. Zilliqa, mesmo padrão. Aave, mesmo padrão. DOT, mesmo padrão. Tá vendo que é tudo mesmo padrão? GLMR, mesmo padrão. GST, mesmo padrão. Tirou o print? Tira o print. Trava o vídeo e tira o print. A Alice, mesmo padrão. SNX, mesmo padrão. Sushi, mesmo padrão. ICP, mesmo padrão. LIT, idem. ADA, idem. ADA, até ADA, meu amigo e minha amiga. Até ADA. XCN, vamos lá. Mesmo padrões. Waves, mesmo padrão. Tá? Mesmo padrão. Burger é o idêntico, o mesmo padrão, tá? Umbrella, me pediram Umbrella, mesmo padrão, tá, gente? Eu analisei essa semana, tive muitos pedidos desses ativos, inclusive de vários desses ativos eu tive pedidos, por isso eu tô passando a limpo para você. Win, mesmo padrão. CRV, mesmo padrão. Casta, mesmo padrão, tem um round bottom aqui, rompendo essa área ombro, cabeça, ombro inverso. OneInch, mesmo padrão. TRVL, mesmo padrão, lindo projeto. Flow, mesmo padrão. DAR, mesmo padrão. Olha só. E aí, você fica preocupado porque não tem oportunidade? Olha isso aqui. É oportunidade atrás de oportunidade. MBOX, idem. OM, aí a gente vai analisar. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, nossa, 30, 31, 32, 33, 34 ativos até o momento. No padrão de Revival. O que é o Revival, Luan? É aquele padrão que ele terminou de ser em tendência de alta, ele começa a ser de tendência de alta, que ele vai formando fundos ascendentes, tá? Padrão de Round Bottom. O que é o padrão Round Bottom? É esse padrão aqui, ó. Fundo arredondado. Rompimento de resistência. Alguns já romperam, outros estão aqui, ó, nesta área. E
para mim, são projetos que você tem que ficar de olho. Devo comprar tudo? Claro que não. Eu quero que você faça o seu estudo. No Brasil e em muitos lugares do mundo é feriado. Tem feriado hoje, amanhã é sábado e depois domingo. Você tem 3 dias para tirar um print e avaliar cada um desses projetos. Na minha humilde opinião, padrão se repete. E eu venho apresentando isso. Olha há quanto tempo eu venho falando de padrão. Padrão se repete, padrão se repete. E todo dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias, tem um ativo como este tendo uma valorização. Luan, e depois que todos tiverem uma valorização, a gente vai ter um movimento, aí ele vai lateralizar e ele vai abrir espaço para novas oportunidades. Mas as melhores oportunidades, elas aparecem justamente quando ele está saindo de um padrão de baixa e ele tem o seu rompimento e acumulação. Isso aqui, gente, se repete. Desde novembro eu tenho alertado sobre ativos deste tipo. Já são mais de 40 que explodiram. E a gente tem aí mais 40. Tem muito potencial, certo? Então, fique de olho, fique atento. Mas agora eu quero analisar do zero com você. Diversos ativos que você pediu. Mais uma vez, se você quer que eu analise um ativo, deixa aqui embaixo que a gente analisa. Vamos lá. Olha o exemplo prático. A gente tem aqui um padrão de cunha descendente. Eu poderia colocar aqui, tá? Mas eu quero colocar aqui em cima dos wicks. O que é o wick? É o pavio, tá? Para ser mais didático. Poderia colocar aqui, mas não vou ficar perdendo tempo no detalhamento. Porque ou você coloca no corpo da vela ou você coloca no wick, tá? Então, para os tradicionalistas aí, vão falar, ué, tem que colocar aqui, porque é no corpo da vela. O gráfico é meu. Tá? Me deixa traçar o gráfico, eu só quero mostrar algo. O que a gente tem aqui? Uma cunha descendente. Padrão de baixa. Cunha descendente vai afunilando. Teve o rompimento, começou a acumular. Olha só o que acontece depois de um leve rompimento. Vamos fazer dessa forma que fica mais lindo. Agora os tradicionalistas vão falar, falei que era para traçar assim? Esse calvo aí do YouTube fica fazendo tudo errado. Tá aqui, ó. Rompimento, acumulação. Rompimento, acumulação. Pumba, foi embora. Me pediram para analisar esse ativo. Como é que você vai comprar agora? Luan, é um bom ativo, eu quero comprar. Concordo plenamente. Sempre entenda, eu não sou contra comprar a GIX, comprar a Render, comprar qualquer ativo que explodiu. Eu tenho apresentado para você os ativos que estão aqui. Aqui tem oportunidade, os projetos tendem a se valorizar, mas maximizar ganhos vem em compras e aquisições aqui, tá? Só para lembrar isso. Mas não quer dizer que esse ativo não seja bom e não possa valorizar muito mais. Então eu tenho aqui o seguinte, ele foi igual um foguete para cima e agora a gente está diante de um pullback para romper. Uma vez que a gente esticou no semanal e não está conseguindo romper, muito provavelmente a gente vai ter essa correção novamente no semanal. Correção no semanal normalmente nos traz oportunidades quando o RSI de 4 horas bate em sobrevenda. Ele bateu aqui e se intensificou aqui. Ele teve uma baita de uma pernada de alta, voltou para teste. Não bateu 4 horas em sobrevenda. Então, o que a gente quer? Uma movimentação mais agressiva que abra espaço para uma base de preço. E aí você fica com uma carinha feliz porque você tem uma base de preço em um ativo que esticou no semanal. Isso aqui é oportunidade. Então, você espera a base de preço com o RSI de 4 horas batendo em sobrevenda e aí sim você vai ter uma oportunidade de compra. Por que você não compra agora? Porque uma base de preço semanal pode levar uma queda de 50%.
E é a diferença entre lucrar muito, se você compra aqui, ó, 0,30, e ele volta para o ponto atual, vou te mostrar o que acontece. Se você compra aqui e ele for na base de preço aqui, você precisa de 100% depois de alta, mais de 100% para ficar no 0 a 0. É a diferença entre quem lucra muito, 130%, para quem fica no 0 a 0 depois de uma alta de 130%. Tá entendendo porque é importante esperar? Base de preço, esperar o melhor momento. Quem compra a topo acaba amargando um drawdown. Tudo bem, o mercado pode ir lá para cima posteriormente. Só que a diferença de lucro vai ser gritante, vai ser exorbitante. Por isso, eu, pessoalmente, só compro em bases de preço. Mesmo que eu goste do ativo, ele está esticado, eu aguardo base de preço. Me pediram este cara aqui, que estava em um padrão muito triste. Olha só, a gente tinha aqui ó, no gráfico de 3 dias, que é Radix. A gente tinha um padrão de baixa, essa LTB. Uma vez que ele rompeu, ele foi para o espaço. E a gente teve o quê? Semanal esticado. Temos o semanal esticado. Então, para mim, é a mesma coisa que eu mostrei em OM USDT. Base de preço. Base de preço abre caminho para compras. Base de preço semanal é o quê? RSI de 4 horas em sobrevenda. Então a gente vem aqui, quando o RSI de 4 horas bater em sobrevenda, eu vou comprar XRD. Eu não preciso ter pressa. Eu simplesmente espero. Ah, Luan, mas e se ele continuar a subir? Quando ele formar a base de preço semanal, eu compro. Enquanto ele não faz isso, eu não compro. Ele pode formar aqui, ele pode formar aqui, ele pode formar aqui, ó, aqui, aqui ou aqui. Pouco me importa. Eu quero uma base de preço semanal. Com o semanal chegando já em áreas de sobrecompra, a gente pode ter correções em algum momento. E eu não quero comprar este movimento de topo correndo o risco de perder, ter um drawdown, sei lá, de 30%. Porque se eu compro na base de preço, na correção, eu aumento em muito o meu retorno financeiro quando ele volta justamente para esse ponto. Então é trabalhar de uma forma inteligente para que você possa lucrar e aumentar, na verdade, os seus lucros. IDUSDT. Analisei esse ativo, me pediram, e ele está numa base de preço, tá? Ele está numa base de preço, ele está tentando confirmar essa base de preço, não está mostrando a maior força do mundo, mas ele esticou no semanal, correção, base de preço, 4 horas em sobrevenda, ele bateu 4 horas em sobrevenda, ele teve um repiquezinho, depois ele teve uma nova movimentação de alta, voltou para essa área, e aí é o seguinte, se perder este ponto aqui, IDUSDT, se perder $1, vamos arredondar, $1, se ele perder $1, ele vai começar a corrigir no mensal. Tá? Então a gente tem que ir para o mensal, e ele pode começar a corrigir no mensal logo já na semana que vem. E aí ele vai trazer oportunidade quando? Quando o diário bater em sobrevenda. Então eu estou de olho neste suporte aqui, de 1,3, perdendo $1, ele fica mais agressivo, e aí ele vai formar a base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda. Quando o diário começar a bater abaixo de 30, a gente tem aí uma oportunidade de compra em IDUSDT para o longo prazo. Solana, pessoal, Solana não tem o que falar. Solana vai bater o topo. Solana só tem uma opção para quem quer comprar. Na verdade, duas, tá? Voltar para corrigir para estas áreas aqui, ó, de $125, ou você compra pós-rompimento. E aí sim abre esse espaço para uma valorização muito grande. Mas neste ponto, eu não compraria Solana não. Ah, eu tô dentro, eu comprei em $8. Meu Deus, maravilhoso. Não, eu comprei em 60, também está muito bem posicionado. Eu vejo continuidade de alta em Solana. O ecossistema de Solana tende a acelerar, na minha humilde opinião. Mas eu, pessoalmente, se eu estou de fora, eu não vou comprar
nos pontos atuais. A gente está no meio de um caminho, no meio do caminho para romper ou para corrigir. Eu adoraria uma correção, mas não sei se isso vai acontecer. Então eu tenho que esperar. Estou de fora? Espero o rompimento e teste, ou espero teste e aí sim uma movimentação de alta. Solana não tem o que fazer. FitFi, outro ativo padrão revival que eu enxergo potencial. Veja que a gente está acumulando acima da área de resistência. Foi rompido, testou como suporte, estamos acumulando. Se este cenário aqui, ó, este cenário acaba se confirmando, a gente tem o quê? Potencial de FitFi ter essa movimentação explosiva. Eu tenho ativo, gosto do projeto e enxergo potencial, sim. Acredito em valorizações em FitFi. Lembrando, não é indicação de compra ou venda, nada que eu falo aqui. Não é para você pegar simplesmente e comprar só porque eu estou te mostrando um padrão específico. Como eu falei, você tem que estudar, você tem que avaliar. Então, eu só mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica e apresento alertas. Analise com carinho, com cuidado. Analise com calma. Estude o projeto para que você possa fazer um investimento consciente. Coach é um ótimo ativo, ele está acumulando, só que a oportunidade, as melhores oportunidades ficaram aqui. Então, neste momento, Coach, eu deixo de considerar uma boa oportunidade. Por quê? Porque ele já fez o seu movimento. Isso para quem está de fora, não quer dizer que o ativo não vá subir. O fato de eu falar que não está interessante é não está interessante para entrar agora. Quem está dentro tá maravilhoso. Por quê? Porque isso aqui pode ser até uma bandeira de alta que vai romper e levar o ativo para mais valorizações. Só que as melhores oportunidades foram no dia 5 de março e no dia 18 de março. Perdeu essas duas oportunidades? A gente apresentou e vem apresentando esse ativo. Então, é um ativo que a gente vem falando bastante. Rose está saudável, está tendo um pullback. Eu aguardaria uma correção mais agressiva em Rose, porque esse é um ponto para mim que não é muito interessante. Então, eu esperaria Rose, que é um round bottom, tá? A gente tem a LTB rompida, rompeu a resistência, fez pivô de alta, corrigiu, rejeitou, esticou. Eu vejo como Rose como um bom ativo, saudável, mas eu gostaria de ver uma correção para considerar entradas. Matic está acumulando acima da LTB. Tá aqui, ó. A gente teve o rompimento da LTB mais importante do último ciclo de baixa e estamos diante de um movimento que pode ser agressivo, sim. Eu vejo estas áreas, 1,55 e depois 2,90. Para Matic, essas são as áreas alvo. Por quê? Porque Matic rompeu, está acumulando, nada impede que a gente comece a ver uma valorização, obviamente, com a ajuda da dominância em queda, o dinheiro indo para as altcoins. Matic pode se beneficiar. APT estava num padrão de equilíbrio, está prestes a romper, estava no padrão de equilíbrio, topo, fundo ascendente, estava para formar um topo descendente, tá? Podia fazer isso aqui por mais tempo, mas não, está indicando aqui um rompimento, está enfrentando uma resistência agora, mas se romper esta resistência que temos em $20,50, eu vejo sim espaço para o ativo se valorizar de uma forma bem saudável. Eu acho que tem potencial sim. Cake. Seguinte. Se valorizou bastante nos últimos tempos. Tem uma área muito clara de suporte e resistência que precisa ser rompida. Enquanto não tiver um rompimento, eu não vejo novas oportunidades. Mas tendo o rompimento e um teste, a gente abre caminho para valorizações bem maiores. Então vale a pena você ficar de olho e acompanhar este movimento do ativo. Mana. Pessoal, vou falar o que deste padrão. Ombro, cabeça, ombro inverso, rompimento de resistência, fez pivô de alta, voltou para teste, rejeitou no round bottom.
tem espaço para atingir $1 e rompendo $1, o alvo fica lá em cima. Vamos projetar? Ó, rompendo $1, as nossas projeções vão lá para o topo. Ah, Luan, você tem que ser mais conservador. Tá bom. Então vamos colocar aqui, ó, desta área de resistência, tendo rompimento, alvo, para cá, tá? Nos leva nestas áreas. Então eu vejo Mana, Decentraland, metaverso, com o avanço da inteligência artificial, com o avanço do gaming e com o avanço dos óculos de realidade aumentada, eu vejo isso daqui com potencial bem bacana, tá? E o padrão gráfico, para mim, tá muito claro. Eu tenho, obviamente, o ativo. ALCX, é o ALCX, projeto que muita gente pede. Para mim tá mega saudável e uma vez que romper estas áreas, esta resistência, o caminho pode ser bem rápido de valorização. Fique de olho. GME é o Game. Vamos ver o que está acontecendo com esse cara. Não sei se está tão interessante. A gente teve uma valorização bem forte, formou base de preço, mas agora o que está fazendo? Padrão de equilíbrio. A gente formou topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Tá formando aqui um fundo ascendente. Pode ficar em padrão de equilíbrio por muito mais tempo. Eu só vejo opção se romper essa área aqui. Então ele tem que romper, sendo bem sincero, 0,09 para me mostrar força. Ele está muito longe, né? A gente está falando aí de 300%. Mas nesse momento, este ativo, eu somente entraria nessas condições. Deixa eu até ver, eu acho que eu estou vendo uma linha de tendência de baixa aqui. Tem uma linha de tendência de baixa. Ele tem que romper isso aqui, ó. Ele tem que romper. Romper a linha de tendência de baixa e esta área de resistência, caixote gigante de resistência aqui, ele tem que romper. Se ele não consegue romper, ele não me mostra a força. E aqui ele só estará me demonstrando um topo descendente. Então, padrão de equilíbrio deve perdurar por mais tempo. Quando romper essa linha de tendência de baixa, pode começar a ficar interessante. XRP, meu Deus do céu, acumulação eterna. Tem que romper esta área. Tem um rompimento não confirmado dessa linha de tendência de baixa. Tem se sustentado muito nesse suporte, mas para ter valorização real, gente, é romper 0,67. Teve rompimento, aí ele pode acelerar. Caso isso demore a acontecer, a gente vai ter que ficar de olho, porque não é um sinal positivo para XRP. MESC, a gente tem muito ativo ainda, hein? Toma sua água, toma o seu café. MESC tem uma resistência. Ó, olha só. Meu Deus, vamos. Venha. Isso. Tem uma resistência claríssima aqui. A gente tem um round bottom aqui, tá? Round bottom aqui. E o round bottom não precisa ser completo. A gente tem round bottoms dentro de padrões específicos. Se ele tiver o rompimento, ele pode acelerar de uma forma bem interessante, até áreas mais superiores, bem superiores, tá? Estamos falando aí de $15 de projeção, mas ele precisa romper. Então ele precisa romper esta área de resistência aqui, teste, e aí sim ele abre caminho para uma valorização. Então MESC, fique de olho. Shiba Inu, gente, não tem o que fazer em Shiba. Shiba teve essa pernada de força semanas atrás e precisa formar uma base de preço, RSI de 4 horas em sobrevenda para abrir oportunidade ou continuidade de alta, se ele esticar bastante e uma nova base de preço. Não tem o que fazer. Quem está com Shiba e comprou aqui embaixo, maravilha. Agora, quem quer comprar e está de fora, braços cruzados, esperar. PIF. Não, você sempre fala de PIF, que é Link Killer. Gosta do projeto? Gosto. Tenho. E a gente está diante de uma correção. Tá? Deixa eu puxar aqui, eu estou fazendo as minhas avaliações. A gente esticou no semanal. Esticou, tá? A gente corrigiu, esticou no semanal.
Agora, base de preço semanal, RSI de 4 horas de sobrevenda. 4 horas de sobrevenda vai trazer novas oportunidades, tá? Ele está acumulando aqui nesse topo, mas base de preço, ou seja, um novo ponto do 4 horas de sobrevenda vai trazer oportunidade, porque na última pernada, 157%. Então, base de preço semanal, RSI de 4 horas de sobrevenda, trará nova oportunidade para quem quer se expor. Eu gosto do projeto, é um oráculo, tem potencial, é novo, tem 1/10 do valor de link e, na minha humilde opinião, é um projeto mais desenvolvido. Vale a pena você ficar de olho. Auction. Me pediram este projeto que neste momento não tem oportunidades. Não tem. Infelizmente, eu não vejo oportunidades. Nenhuma xícara aqui eu estou enxergando. Tá? Eu não vejo oportunidades claras de entrada, por enquanto, só após rompimento do seu topo aqui. XTZ. Bom, padrão de sempre. Round bottom, LTB rompida, resistência sendo rompida e pode começar a acelerar. Vext. Eu não gostei desse gráfico, tá? Ativo listado até recentemente, tá? Alguns meses atrás. Só mergulhou agora que começa a ter uma reação, mas não é um gráfico que eu gosto. Não é um gráfico que eu gosto. Ele precisa me mostrar o quê? Ele precisa me mostrar, vamos mostrar para o gráfico de 3 dias. Ele precisa me mostrar o seguinte. Isso aqui, ó. Quer ver? Ele começa a subir agora, depois de afundar, ele começa a subir. Ele pode fazer isso aqui, ó, um fundo ascendente e num rompimento, ou seja, fundo ascendente, num rompimento e novo fundo ascendente acima dessa área de resistência de 0,17, aí sim começa a ficar interessante. Caso contrário, eu não vejo nada interessante não, eu ficaria longe. BTM semanal, cuidado. Vou repetir, cuidado. Por quê? Se perder esse suporte aqui, já Elvis. Se perder esse suporte, ele vai afundar. Você pode trabalhar aqui mais próximo desse suporte, como uma área de compra aqui, tá? Buy zone, considerando que vai sustentar esse suporte, mas tem que pôr um stop aqui embaixo e se perder, Byton pode mergulhar e ir para o buraco, tá? Pode ir para o buraco facilmente. Então, fique atento. Tem mais ativo, Luan? Tem. AirDAO. Tá muito saudável, mas a melhor oportunidade foi na semana passada. Infelizmente, para quem está de fora. Olha só. A gente teve movimento no dia 5 de março, movimento no dia 11 e movimento no dia 18. Agora, a oportunidade passou. Se na semana que vem, se o mercado tiver uma movimentação de baixa com rejeição, aí sim você pode entrar. Caso contrário, já teve, ó, e a gente teve uma movimentação do fundo da semana passada até agora de 30%. Então, é uma movimentação até agressiva pelo movimento que a gente está vendo neste ativo específico. Agora você pode aguardar um rompimento confirmado, teste, e aí sim aproveitar. Ou, em um movimento de novo pullback, aproveitar para surfar, para comprar e para poder surfar uma eventual alta. Porque está saudável. A gente teve o rompimento da LTB, teve o rompimento da resistência, testou como suporte e rejeitou. Lindo. Lever. É lever, não é leve. Tem uma linha de tendência de baixa aqui. Tá rompendo, mas precisa fechar a semana de uma forma mais convicta acima, tá? Então eu gostaria de ver ele fechar acima desta área aqui, ó. Seja esta semana, semana que vem. Se ele fechar acima dessa área, voltar para testar, padrão de sempre, rompimento, teste, aí sim tem oportunidade. RSR, pessoal, não tenho o que falar aqui, tá? Esperar a semana fechar, ele pode corrigir aqui ou aqui. São duas áreas de correção
plausíveis. A gente vai reavaliar esse ativo na semana que vem, mas agora fique longe. Vamos ver CSPR Casper. Olha, vamos lá. Fica de olho nisso daqui, ó, que é um suporte. Vou desenhar aqui para você. Se ele perder esse suporte, ele pode mergulhar muito mais forte. Mas essa aqui pode ser uma área de buy zone se você gosta do projeto e entende que ele tem esse potencial. Mas ele está num padrão de equilíbrio que não está legal, embora o volume de compra esteja ascendente. Para quem gosta do projeto, pode valer a pena esta área de compra, considerando que ele vai ter uma valorização. AXS, ativo que perdeu muito valor no último ciclo, mas que vem se recuperando. Muito cedo, muita gente me pergunta, vai bater o all-time high? Muito cedo, o projeto pegou uma fama ruim por muitas coisas. Então, é difícil a gente atestar que ele vai para all-time high, tá? Totalmente improvável, mas isso não quer dizer que você não possa lucrar. Ombro, cabeça, ombro inverso, cunha descendente rompida. Se ele romper esta linha roxa, $14, voltar para teste, aí sim ele abre caminho para uma valorização mais consistente. Enquanto isso não acontece, eu pessoalmente ficarei neutro. O que mais que nós temos? Moonriver. Galera, tô vendo um padrão bem interessante em Moonriver, ativo que eu comprei a $6, bateu 44, ainda tenho o ativo e vou levar ele por mais tempo. Só que ele está formando um padrãozinho que é interessante. É uma movimentação aqui, ó. A gente tem um canal de baixa em uma tendência de alta que pode acabar se rompendo para cima, é o que normalmente acontece, e pode levar a confirmar uma bandeira de alta. E uma bandeira de alta nesta projeção aqui pode levar o ativo a uma valorização absurda, tá? Absurda. Então, eu volto a olhar com bons olhos e olhos bem interessados em Moonriver. Eu, obviamente, tenho uma compra em 6,34, tá 22, bateu 44, pode bater aí 100, $150, é o potencial de projeção, mas é uma boa opção para você ficar atento. Avalie o projeto e considere. BAL USDT. Gosto do padrão. Eu quero uma LTB mais realista aqui, ó. Tá? Uma LTB mais realista aqui. A gente tem um round bottom aqui. E temos diante de nós uma área de suporte e resistência, que é esta. Teve o rompimento e está em acumulação. Round bottom, LTB rompida, rompimento de resistência, rejeitou, acumulando na área de resistência, suporte e resistência. Pode ser que a gente veja este movimento se repetir. Olha só. É parecido. E BAL vai entrar na minha lista de ativos para ficar de olho e considerar compras. Interessante. Fique de olho. BAL USDT, ativo que está listado em diversas corretoras. TIA Celestia. Comprei Celestia e vou atualizar esse trade para você sempre lá no grupo geral. Eu comprei Celestia na base de preço mensal, quando o RSI diário bateu em sobrevenda. Eu comprei nessas áreas, o ativo subiu, formou uma base de preço. Olha só, ele teve o seu movimento de baixa, teve alta, formou um fundo ascendente, está diante de um pivô de alta. Se ele tiver um pivô de alta, ele pode facilmente ter esse movimento. E eu comprei ele numa base de preço mensal, diário em sobrevenda. Foi quando o diário bateu o RSI em sobrevenda, eu fui às compras. Por quê? RSI diário em sobrevenda em um ativo que está esticado, um ativo que está em tendência de alta, abre a melhor oportunidade de longo prazo. Por isso, eu fui às compras. FTM, outro ativo super forte que pode abrir novas oportunidades.
numa nova base de preço. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. 7 semanas de alta, começou a corrigir agora. Semanal esticado, RSI de 4 horas em sobrevenda, vai trazer oportunidade de swing trade para quem ficou de fora. Então, fique atento, porque FTM, embora esteja já na sua fase 2 de movimento, pode trazer uma oportunidade. VRA, esticou no semanal, começa a corrigir qualquer área, e aqui está muito claro para mim, qualquer área próximo a esta resistência aqui, suporte e resistência, é uma ótima opção de buy zone. Para mim é uma área de buy zone, pode ficar interessante para você. Flock, bom, esquece. Não tem o que fazer, eu vou falar o que sobre esse cara, tá muito forte. Pula, não tem. Base de preço, RSI de 4 horas de sobrevenda, que ele já bateu, ele bateu aqui e bateu aqui. Já era, amigo. Agora você precisa disso aqui, ó, porque tá muito forte. Não comprou aqui, ó, no ombro, cabeça e ombro inverso, rompimento de resistência? Não adianta. Não adianta querer comprar um ativo aqui. Espera uma base de preço, espera um ponto. DMT. Não vejo opção. Precisa romper essa área aqui. Continuidade de alta, teste e aí sim. Polix. É um ativo que está muita gente de olho. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Projeto, entrega valor. Então, qualquer movimento de correção na semana que vem, já que ele esticou no semanal. Deixa eu ver se ele... tá esticado no semanal. Qualquer correção no semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. RSI de 4 horas em sobrevenda vai te trazer oportunidade. Então, fica de olho no RSI de 4 horas em sobrevenda. E CGPT. O meu desenho segue o mesmo. Vou aguardar uma correção nestas áreas, base de preço semanal, para fazer compras. 52 minutos! E se você ficou até agora, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Enquanto a gente estava falando, o Bitcoin começou a corrigir. E olha só, a indecisão pode ser a decisão. Dominância em queda. As altcoins podem seguir em um movimento de valorização. Semana fecha logo logo. O semanal aqui segue resiliente. Fica de olho e avalia esta chuva de oportunidades que você tem diante dos seus olhos. Não esquece de deixar aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise nos próximos dias. E se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.